Gracias, pastor. Gracias. Gracias, hermanos. É um honor, um privilégio estar com vosotros para celebrar o nome de Jesus. Gracias, pastor Luiz. Gracias, pastor Mirta. E também os irmãos que têm nos recebido com tanto carinho, gentileza. Gracias. Eu não hablo espanhol, eu hablo português. E então, nós outros necessitamos de um milagre para que você possa me entender um pouco de portunhol e compreender a palavra de Deus nesta tarde. Louvamos, bendizemos a Deus pela oportunidade de celebrar o nome de Jesucristo, porque o nome de Jesucristo está acima de todo nome. E você está aqui neste local porque Deus tem um propósito, um objetivo para a sua vida. Deus conhece seu nome, Deus conhece o seu nome, conhece sua família, conhece sua vida, conhece todas as coisas sobre você, conhece os seus problemas, conhece seu coração, conhece as motivações de seu coração, conhece todas as coisas, conhece seu passado, seu presente e seu futuro. Deus conhece todas as coisas. E é muito importante para nós outros conhecermos que Deus tem um plano para nossas vidas. Mas precisamos buscar com todo o nosso coração o plano de Deus para nossa vida. Humildemente dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Amém? Vamos falar em português? Senhor, eu quero viver a tua vontade. Já estão falando português. Vamos falar em português. Eu amo Jesus e eu quero a tua vontade para a minha vida. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, João 3,16. Vamos falar juntos? João 3,16, juntos? Não lembram? Não recordo? João 3,16. Porque Deus Não, vamos uma vez mais. Uma vez mais, solamente as senhoritas. Lindo. Los caballeros. Mais ou menos. Todos, uma vez mais. Amém. Hermano, meu amigo, preste atenção. Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra, o céu. Deus criou os rios, as praias. Deus criou todas as coisas, os animais. Deus criou todas as coisas. E criou o ser humano. Criou você. E Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. O ser humano foi criado para viver em la presença de Deus, em comunhão com Deus.
permanentemente relacionando-se com Deus. O ser humano foi projetado por Deus, foi arquitetado por Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus para que o ser humano estivesse sempre na presença de Deus, em comunhão com Deus. O ser humano foi criado para estar permanentemente na presença e em comunhão com Deus. O projeto de Deus para o ser humano era que o ser humano estivesse permanentemente em comunhão com Ele. O ser humano foi criado para estar conectado com Deus. O ser humano, quando está afastado, corrompido, desconectado de Deus, ele está fora do propósito de Deus. O ser humano fora da presença de Deus, ele não funciona. Não funciona? Não funciona bem, não vive bem, não tem paz, não tem alegria, não tem contentamento, porque ele está fora do propósito de Deus. E Deus criou o ser humano para estar sempre em sua presença. Mas Deus criou o ser humano livre, com liberdade. E o homem, o primeiro homem, a primeira mulher, criados por Deus, viviam na presença de Deus. Mas o diabo, as tinieblas, em uma oportunidade, confrontou a criação de Deus, o ser humano, e perguntou: qual é o plano? Qual o plano de Deus para você? O que podes fazer e o que não podes fazer? E a mulher, Eva, em português, em espanhol, Eva respondeu. Então, o diabo disse: não, Deus não ama você, Deus não tem um plano perfeito para você, Deus não tem o melhor para você, Deus não tem um plano perfeito, mas eu tenho um plano perfeito para você. Se você fazer como eu estou dizendo, você conhecerá o bem e o mal. E você também será como Deus. Hermanos, o diabo acusou Deus de que ele não nos amava. Entende? Uma acusação. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, onde está a queda do ser humano, da raça humana. O diabo acusa Deus de que ele não nos ama, de que ele não tem um propósito para nossas vidas, de que o diabo tem a melhor proposta para nossas vidas. E foi uma tragédia, porque a mulher, Eva, ouviu e confiou, acreditou na palavra das tinieblas e não confiou na palavra de Deus. Confiou na palavra das tinieblas. A incredulidade produziu a desobediência e o pecado ingressou na natureza humana. Entende? O pecado entrou na natureza humana. Então, a natureza humana se tornou pecaminosa e a natureza de Deus é santa.
Então, a natureza humana tornou-se incompatível com a natureza de Deus. E nós outros seres humanos fomos colocados fora da presença de Deus. Perdemos a comunhão, perdemos a aliança, perdemos a intimidade e o relacionamento com Deus. Tornamos-nos escravos do reino das tinieblas. Tornamos-nos escravos do reino da mentira. Tornamos-nos escravos do pecado. Tornamos-nos escravos da morte. Tornamos-nos escravos do reino das tinieblas e fomos derrotados pelo pecado, pela morte e pelas trevas, pelo diabo. Os três inimigos invencíveis dos seres humanos: pecado, morte e o diabo. Deus tinha um plano para nós outros, mas o pecado destruiu, corrompeu nossa natureza, e agora nós outros estamos afastados, fora da presença de Deus. Perdemos a aliança, perdemos a comunhão, ficamos endividados pelo pecado, endividados com uma dívida pela culpa do pecado. E agora é uma tragédia. O que nós outros estamos contemplando em todo o mundo são as consequências do pecado, as consequências da queda, da corrupção da natureza humana. O diabo acusou nosso Deus de que Ele não nos amava. O reino das tinieblas disse: Deus não ama vocês. Deus não tem um plano perfeito para vocês, mas eu tenho. E foi uma tragédia. Em todo Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, Deus está sinalizando, está mostrando pelos profetas de que Ele irá dar uma resposta. Porque em Gênesis 3, ele foi acusado de que ele não nos amava. E nós nos perdemos, derrotados pelo pecado, pela morte e pelas tinieblas. Jamais o ser humano poderia praticar, ser bueno, ter uma religião capaz de vencer, superar o pecado, a morte e as tinieblas. Estávamos destruídos, sem esperança, porque o pecado, a morte e as tinieblas são três inimigos muito superiores à capacidade humana para vencê-los. Mas Deus nunca desistiu de nós outros. Amém? Desistiu? Nunca desistiu. Deus sempre nos amou. E em todo Velho Testamento, os Salmos, o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Zacarias, todos eles, todo o Velho Testamento está sinalizando que Deus tem um plano e que Ele dará uma resposta. E o que nós lemos nesta tarde, João 3,16, é a resposta de Deus a Gênesis capítulo 3, aleluia. Entende que era uma resposta, o próprio Deus, o Verbo,
se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Padre. João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3. Em Gênesis capítulo 3, fomos derrotados, perdemos tudo, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele mesmo veio, Ele enviou o seu Filho, Ele tomou a forma humana, e Ele foi crucificado, e Ele foi para a cruz, e na cruz do Calvário, Cristo Jesus levou os nossos pecados, e Ele venceu o pecado na cruz, Ele venceu a morte na cruz, Ele venceu as tinieblas na cruz, e nos deu a vitória sobre o pecado, as trevas e a morte, aleluia! Entende isso? Entende o que significa a vinda de Jesus? Ele nos amou e a vinda dele nos trouxe a vitória a nós outros, a vitória, e nos fez mais do que vencedores. Por que nós outros somos mais do que vencedores? Porque nós outros temos a vitória sobre o pecado, a morte e as tinieblas. É diabo. E o diabo não tem autoridade sobre nossas vidas, porque nós outros somos lavados, purificados no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. O pecado não pode nos condenar, porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário o preço do pecado, do meu pecado, dos nossos pecados, dos vossos pecados, dos pecados de todas as pessoas. Jesus Cristo pagou o preço na cruz, e Ele diz: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, tem vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Ama mais, muito mais. Necessitamos amar mais, porque o que Jesus Cristo fez na cruz foi algo extraordinário, porque nós outros estávamos perdidos, derrotados, mas Ele nos deu a vitória, e Ele nos trouxe a vitória sobre a morte, e nos deu vida eterna. O diabo não tem poder sobre nossas vidas, porque nós outros somos de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós outros, e temos o cielo do Espírito Santo de Deus, e nossos nomes estão escritos no livro da vida, aleluia, e ninguém pode tirar. Aleluia! Apóstolo Paulo pergunta: onde está a vitória da morte? Porque a morte foi derrotada em Cristo Jesus. Hermanos, João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3, ao diabo, às trevas, às tinieblas, que acusou Deus que nos amava, e Ele nos ama. Em Gênesis 3, nós perdemos a aliança. Em João 3,16, Jesus Cristo restaura a aliança no seu sangue na cruz. Em Gênesis 3, nós ficamos endividados pelo pecado. Em João 3,16, Jesus Cristo crava, põe na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós outros. Em Gênesis 3, nós perdemos a comunhão, a intimidade com Deus. Em João 3,16, Jesus Cristo traz nós outros para perto de Deus e restaura a comunhão, a intimidade e o relacionamento com Deus. Em Gênesis 3, nós fomos colocados fora da presença de Deus. Em João 3,16, Deus, Jesus Cristo nos ama, e Ele nos traz para perto, para a presença do Padre Celestial. Em Gênesis 3, nós ficamos escravos do pecado, escravos das tinieblas. Em João 3,16, Jesus Cristo nos torna livres do pecado, livres das trevas, livres da mentira, e nos torna filhos de Deus em Cristo Jesus, aleluia.
Quando eu leio Gênesis 3, a tragédia da humanidade, então eu necessito ler Juan 3:16, porque ali está a vitória em Cristo Jesus sobre o pecado, sobre a morte e sobre as tinieblas. Você está entendendo? Amém? Gênesis 3. Como disse Gênesis em espanhol? Gênesis. Gênesis 3, Juan 3. Gênesis 3, derrota. Juan 3, Gênesis 3, perdemos. Juan 3, Gênesis 3, perdemos a comunhão. Em Juan 3:16, estamos em Cristo Jesus, temos comunhão. Em Gênesis 3, estamos endividados pelo pecado. Em Juan 3:16, Jesucristo nos livra, paga o preço del pecado. Hermanos, a vida cristiana não é uma religião. A vida cristiana é um relacionamento permanente com Deus. Porque Deus nos amou tanto que enviou seu Filho. O próprio Deus, Ele veio para nos salvar. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, terá vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as tinieblas. E será um vencedor. Terá vida eterna. Qualquer pessoa. A simplicidade da vida cristiana começa com uma coisa somente: a fé. Porque foi a incredulidade em Gênesis 3 trouxe a derrota. E a fé vai trazer a vitória. Simples. O reino das tinieblas sabe que é muito simples para o ser humano conquistar a vitória. Basta crer em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Muito simples. É uma decisão. É uma entrega. A humildade, com humildade no coração, é uma entrega total. E você terá seu nome escrito no livro da vida. E uma coisa mais: não solamente a vitória em Cristo Jesus, não solamente a salvação na cruz, a vida eterna em Cristo Jesus, não solamente isto. Uma coisa mais: Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar, para fazer morada em nós outros para sempre. E quer vivamos, quer moramos, nós somos de Jesus, aleluia, aleluia. E o maligno, as tinieblas não nos toca, porque nós outros somos o povo de Deus, corpo de Cristo, a igreja de Jesucristo, purificada, lavada no sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo de Deus para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, quando nós outros estamos adorando, estamos cantando alabanzas ao Senhor, temos que ter a consciência de quem nós somos, de quem somos. Nossa natureza espiritual. Somos um povo vitorioso. Somos um povo que tem em Cristo Jesus a vitória sobre os 3 piores inimigos da humanidade: o pecado, a morte e as tinieblas.
Somos um pueblo espiritual, somos somos o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, a noiva do Senhor Jesucristo. E Ele é a cabeça deste corpo. Somos a esperança para este mundo em tinieblas, e o Espírito Santo de Deus habita em nós outros. E agora, não somente a salvação, mas Deus tem um projeto de vida, um plano para nós outros, porque Deus é um Deus missioneiro. Quando nós pecamos, quando o ser humano pecou, Deus se tornou um missioneiro. E Ele veio, Ele enviou o seu Filho, e o seu Espírito Santo veio, e Ele habita em nós outros. E se o Espírito de Deus é um Espírito de um Deus missioneiro, naturalmente nós outros somos missioneiros. E qual é a nossa missão? Compartilhar a verdade, compartilhar a palavra de vitória, compartilhar Cristo Jesus com as pessoas de nossa família, nossos vizinhos, dos nossos amigos, com todas as pessoas. E nós outros temos autoridade espiritual para orar, para interceder, para repreender, para enfrentar, para combater o reino das tinieblas. Com quê? Com oração e a palavra. Perfeito. O diabo, o reino das tinieblas, tem medo de 3 coisas. 3 coisas que o reino das tinieblas não querem que aconteçam. Porque quando acontecem, o reino das tinieblas é derrotado. E ele sabe disso. E o reino das tinieblas está morrendo de medo que 3 coisas aconteçam. A primeira é que os crentes orem. Porque ele sabe que quando o povo de Deus ora, os milagres acontecem, o reino das tinieblas é derrotado. E ele não quer que você tenha vida de oração. Ele não quer que você tenha uma vida de oração. A vitória do reino das tinieblas é quando você não tem uma vida de oração. Quando você não tem uma vida de oração, você está de acordo, está em sintonia com o reino das tinieblas. A glória do inferno é quando o povo de Deus não ora, quando a família não ora, porque o diabo, o reino das tinieblas, o inferno, só tem uma forma de conseguir uma vitória: se o povo de Deus não orar, não clamar ao Senhor. Hermanos, a oração. E por isso Jesucristo, a palavra de Deus nos ensina que nós outros devemos orar sem. Porque se nós orarmos sem cessar, nós outros não daremos o quê? Espaço para quem? Para o reino das tinieblas avançar. Solamente o povo de Deus pode conter o avanço do reino das tinieblas com a oração. A responsabilidade é tremenda para os cristianos, os crentes. Como está a sua vida de oração? Como está a vida de oração de sua família? A sua vida de oração é uma vida de oração sem cessar? Ou você não tem vida de oração? Só quando está com algum problema? Porque há uma coisa, irmãos. O pastor precisa me avisar quando eu devo parar. 5 minutos mais? Ok. Há uma coisa, muitos crentes são motivados para a oração porque têm medo. Medo. A nossa cultura é uma cultura que nos motiva a orar porque temos medo. Medo.
Vai viajar de avião, então está com medo, vamos orar. Vai viajar por alto, está com medo de um acidente, vamos orar. Vai passar por uma cirurgia? Então chega na igreja, irmãos, ora por nós outros, porque amanhã eu tenho uma cirurgia, então ora. Está com medo de morrer na sala de cirurgia? Estamos vivendo um momento difícil, estamos com medo, então nós oramos por medo. E a motivação para a oração não deve ser o medo, a motivação para a oração deve ser amar a Deus e amar estar na presença de Deus em todo o tempo, com problema ou sem problemas. Se eu penso que o coração de Deus fica triste. Porque muitos crentes só oram porque estão com medo. Mas nós outros devemos orar não porque tínhamos medo. Devemos orar sim porque estamos, se tem algo que nos causa preocupação, devemos orar sim e buscar o Senhor e pedir outros irmãos. Mas esta não deve ser a única motivação para orarmos ao Senhor. A principal motivação para orarmos ao Senhor e buscar a sua face é a comunhão com Deus. Como diz o salmista diz, a minha alma tem sede de quem? De água. Tem sede de dinheiro. Tem sede de um alto novo. A minha alma tem sede de quê? De Deus. Por isso que eu busco a face de Deus, a oração, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Qual foi a última vez que você gastou 2 horas, 3 horas em oração buscando o Senhor? Você já passou 3 dias em oração? Meditando em la palavra? 2 dias? Você já gastou um dia inteiro sem tocar em WhatsApp? Você já ficou um dia sem ler a Bíblia? Já. Eu sei que já. Você já ficou um dia sem orar? Eu sei que já. Mas você já ficou um dia sem tocar no telefone? Provavelmente não. Irmãos, busca, Senhor. Nós outros necessitamos de uma geração de homens e mulheres que buscam a face de Deus porque amam a Deus. Eu vou repetir esta frase. Nós outros necessitamos de uma geração de homens e mulheres que buscam a face de Deus por amor a Deus. Nós outros necessitamos de uma geração que tem sede de Deus. Que uma geração que está disposta a curvar-se diante de Deus e buscar a sua face com sede. Em Brasil, às vezes meu coração está triste porque muitos pastores não têm mais sede de Deus. Buscar a face de Deus com sede. Com muita vontade, força. Eu necessito da presença de Deus. 3 coisas. O reino das tinieblas tem tremor e tem medo. Primeiro, sua vida de oração. Segunda, que a palavra de Deus seja anunciada, porque o reino das tinieblas sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele sabe que se a palavra de Deus é proclamada, vidas são transformadas, são libertas do cativeiro do pecado. E o reino das tinieblas não tem poder para vencer a palavra de Deus. Aleluia. Então, o que o diabo quer? Qual é a vontade e vontade do reino das tinieblas? Que a palavra de Deus não seja pregada. E quem tem lá a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus? Quem foi enviado para anunciar a palavra de Deus? Diga assim: eu
fui enviado para proclamar a palavra de Deus. E uma coisa mais, não foi uma coisa muito simples. Deus nos enviou para proclamar sua palavra com poder de quem? Do Espírito Santo. Então diga comigo, eu tenho poder. De novo, eu tenho poder do Espírito Santo para pregar, para proclamar a palavra de Deus e libertar vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Amém? Você está satisfeito com o tempo que você dedica para buscar a Deus? Não. Você está satisfeito com o tempo que você dedica para meditar a palavra de Deus? Você tem discipulado alguém? Você tem investido a sua vida para libertar a vida de outra pessoa? De outra persona? Você está trabalhando, está batalhando, está lutando, peleando para libertar a vida de alguém? Porque para libertar a vida de alguém do reino das tinieblas é uma peleia, é uma guerra. E esta guerra só pode ser vencida com oração e com a palavra de Deus. Você está na peleia, você está discipulando alguém, você está investindo a sua vida na vida de alguém que está vivendo no reino das tinieblas e você está trabalhando para resgatar esta vida em nome de Jesus. Irmãos, a vida cristiana é algo muito sério, algo maravilhoso. A terceira coisa é que o diabo tem medo e ele não consegue resistir, vencer. Quem é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Vamos falar português. Diga: eu sou a igreja de Jesus e as portas do inferno não prevalecem, não podem me deter, porque eu sou de Jesus. Eu tenho vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as trevas, e eu tenho uma vida de oração. E a palavra de Deus está em meus lábios. E eu vou adelante. E o diabo não vai me deter. Porque eu sou mais do que vitorioso. E vidas serão salvas. E pousadas conhecerá a glória de Deus. A Argentina conhecerá a glória de Deus. E o mundo conhecerá a glória de Deus. Porque eu terei uma vida de oração. E eu vou proclamar. E se alguém olhar, mirar minha vida, verá a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Time finish. Os irmãos entenderam a mensagem? Se alguém amanhã perguntar para você, hermano, o que o pastor brasileiro predicou lá na igreja, você pode dizer? Ele predicou sobre João 3,16 e comparou com Gênesis 3, a derrota. João 3, uau, a vitória sobre? E se a pessoa perguntar, e como eu posso ter a vitória sobre o pecado, a morte e as tinieblas? O que responde? Crer em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus.
E a vida de oração, com a presença do Espírito Santo, nós outros temos autoridade para predicar a vitória em Cristo Jesus. É muito simples. Uma pergunta para você que está aqui nesta tarde, celebrando o nome de Jesus Cristo. Muito sincera. Eu quero mirar seus olhos. Olhos? Olhos. Em português, olhos. Eu quero mirar em seus olhos e perguntar a você: você tem vitória sobre o pecado? Você tem vitória sobre a morte? Você tem vitória sobre as tinieblas? Você tem certeza de sua salvação? Você tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita, mora em seu coração? Se você morrer hoje, você tem certeza da vida eterna? Como está a sua vida de oração? Eu quero pedir que abarre sua cabeça agora, cerre seus olhos e nós outros vamos orar. Eu tenho uma pergunta para você nesta tarde. Eu quero orar por sua vida. A primeira pergunta que eu quero fazer nesta tarde é: alguém aqui que quer neste momento entregar sua vida a Jesus Cristo e receber Jesus Cristo em seu coração como seu Salvador? Você nunca fez isto antes, mas você quer ter a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as tinieblas, e quer ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Se você nunca tomou uma decisão aceitando Jesus Cristo em seu coração, mas neste momento você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero orar com você. Levante sua mão bem alto para que eu possa mirar da cá. Amém. Deus te bendiga, Deus te bendiga, Deus te bendiga. Você pode, as pessoas que estão levantando as mãos, pode ficar de pé, por favor. Você está recebendo Cristo Jesus em seu coração? Você está recebendo Cristo Jesus no coração? Você quer seguir Jesus Cristo? Tem certeza disso? Tem certeza? Vocês dois têm certeza que quer Jesus Cristo como seu Salvador? As pessoas que levantaram sua mão, por favor, fiquem de pé, por favor. Entregando sua vida a Jesus Cristo, por favor, fiquem de pé. Para nós orarmos, pode ficar de pé, ponga-se de pé. As pessoas que levantaram sua mão, recebendo o Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Você pode passar acá para que orem comigo, por favor. Venha cá. Você que levantou sua mão, entregando sua vida a Jesus, pode ficar, por favor. Alguns pastores da igreja podem nos ajudar. Venha em nome de Jesus Cristo. Hermano. Venha. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais venga entregando sua vida a Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Quer seguir a Jesus Cristo? A vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre as tinieblas. Glória a Deus. Mas alguém entregar sua vida a Jesus Cristo? Venga aqui, por favor. Venga agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venga. Mais alguém? Em nome de Jesus. Você precisa ter a vitória em Cristo Jesus. Venga agora, mais alguém que levantou sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo nesta tarde. Eu necessito de paz. Eu necessito da segurança de Jesus, da vida eterna. Eu não tenho paz em minha vida, em minha alma. Eu necessito de Jesus. Eu vou esperar. Pode vir. Venha em nome de Jesus. Eu quero pedir à igreja que esteja em oração. Povo de Deus em oração. Este é um momento de luta espiritual, batalha espiritual.
Mais alguém, venga em nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem mais pessoas neste auditório que necessitam de Jesus, necessitam de tomar uma decisão. Eu sei que você tem uma necessidade. Venga em nome de Jesus. Eu vou esperar você. O Espírito Santo de Deus está neste lugar e você necessita tomar uma decisão nesta tarde. Venga agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou esperar. Eu sei que tem mais pessoas que necessitam entregar sua vida a Jesus hoje. Eu sei que tem mais pessoas que não têm a vitória em Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas neste local que não têm vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte e tem medo. Mas Jesus Cristo na cruz tem a vitória para você. Basta. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Eu sei que tem mais pessoas neste local que tem medo de morrer, tem medo, insegurança e precisa entregar sua vida a Jesus Cristo nesta tarde. Venga, eu vou esperar, pode vir, eu vou esperar. Há pessoas neste local que necessitam entregar sua vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós outros. Venga, eu vou esperar. Venga em nome de Jesus Cristo. Igreja, por favor, ora agora. É uma batalha espiritual. Mais pessoas também. Venga, eu vou esperar. Há mais pessoas. Eu sei que há pessoas neste local que precisam tomar uma decisão hoje. Porque aqui está a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está neste local. Venga em nome de Jesus. Venga agora e eu vou esperar. Eu sei que há mais alguém, há mais uma pessoa que necessita entregar sua vida a Jesus nesse local. Eu sei que há uma pessoa, por favor, venga agora. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Deus está lhe amando a sua vida agora. Eu sei que tem mais uma pessoa. Eu sei que tem mais pessoas que não entregaram sua vida a Jesus agora e necessitam. E eu vou esperar. Eu vou esperar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está entre nós outros e Ele conhece seu coração. Venga, pode vir, venga, eu vou esperar. Tem mais pessoas que necessitam entregar sua vida a Jesus Cristo. Por favor, venga agora. Venha agora, em nome de Jesus. Venga agora. Venga agora. Mais alguém? Eu sei que tem mais pessoas neste local que precisam tomar uma decisão muito séria, entregando sua vida a Jesus Cristo agora. Venga em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Igreja, ora. Mais alguém venga agora em nome de Jesus Cristo. Entregando sua vida a Jesus. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu quero ter a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, vitória sobre as tinieblas. Venga agora. Alguém mais? Há mais alguém? Há mais alguém? Eu vou esperar somente mais 30 segundos. 30 segundos, eu sei que tem mais alguém que necessita entregar sua vida a Jesus Cristo. Alguém que não tem paz, tem medo. E está com medo das tinieblas, mas agora em nome de Jesus Cristo, declaramos liberação em nome de Jesus. Venga, entregue sua vida a Jesus agora, porque o poder das tinieblas não tem poder sobre a sua vida. Venga agora, em nome de Jesus. A igreja ore comigo, a igreja esteja em intercessão, é um momento de intercessão. Agora, venga agora, em nome de Jesus. Você precisa de liberação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus estar aqui com nós outros. Há alguém que necessita ainda tomar uma decisão. Venga agora, eu vou esperar. Venga agora, eu vou esperar. Venga em nome de Jesus. Venga agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, move os corações. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero invitar o pastor para orar. Pastor, pode vir um dos pastores da igreja, por favor, pastor. Eu quero pedir, irmãos da igreja, que venha estar junto dessas pessoas. Algumas pessoas aqui estão chorando. Elas venha aqui dar um abraço. Irmãos, você que é cliente, chega aqui, dá um abraço. Põe a sua mão sobre estas pessoas, orem por ela agora. Elas precisam do
apoio, venha aqui à frente, venha estar com elas. Tem jovens aqui, senhoras, homens, mulheres que necessitam de um abraço, de alguém para estar junto e orar por elas e interceder por elas agora. Vamos orar por estas pessoas e elas precisam de oração. Uma senhora, por favor, ore com esta senhora aqui. Ela está chorando. Ela precisa de alguém para orar com ela aqui. Está com ela. Por favor, irmãos, venha agora para orar com estas pessoas em nome de Jesus. Venga aqui orar. Venga, Deus te bendiga. Deus te bendiga. Deus te bendiga. Está porque você está aqui à frente? Está recebendo Jesus Cristo? Sim. Então diga para todos: eu estou recebendo Jesus Cristo como meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Pastor Luiz, Deus te bendiga. Irmãos, ore por estas pessoas. Glória a Deus. Oremos, ore por estas pessoas em nome de Jesus.